O que teria acontecido com o Brasil se o golpe de 1964 não tivesse acontecido? Bom, sem as 2 décadas de governo militar, de 1964 a 1985, um Brasil completamente diferente teria se desenvolvido. Há quem diga, uma ala mais conservadora da sociedade, que as mudanças seriam para pior. Os revolucionários salvaram o Brasil de se tornar uma grande Cuba, amargando o destino ruim dos países satélites da antiga União Soviética, diz o coronel Manuel Cambeses Júnior, da Escola Superior de Guerra. Mesmo quem não apoiou o golpe reconhece que, em 1964, o Brasil vivia um momento político tenso. Haviam 2 golpes em marcha. O de Jango obrigaria o Congresso a aprovar um pacote de reformas e mudanças na sucessão presidencial, escreveu o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Envergonhada. Mas grande parte dos historiadores acredita que o país estaria bem melhor se não tivesse havido o golpe. As reformas a que Gaspari se refere são as chamadas reformas de base, como a agrária e a educacional. Se colocadas em práticas, elas poderiam ter alavancado o desenvolvimento do país, diz o historiador Joel Rufino dos Santos, da UFRJ. Outro argumento anti-golpe militar é o insucesso da política econômica implantada pelos militares. Apoiada em empréstimos estrangeiros que financiavam obras gigantes, como a hidrelétrica de Itaipu, a economia nacional viveu um período de bonança conhecido como milagre econômico. Mas, assim como as obras, os gastos também eram monumentais e nossa dívida externa cresceu 1.500% entre 1964 e 1978. Ao contrário dos militares, Jango, o presidente que sofreu o golpe militar, queria investir na criação de uma indústria nacionalista, espalhada pelo país e protecionista. O Estado, então, teria maior presença nos rumos da economia. Ele teria criado condições para manter investimentos no Brasil e evitar o uso de mão de obra barata, diz a historiadora Maria Aparecida de Aquino, da USP. Nossa produção cultural também seria bem diferente. De um lado, não teríamos algumas das melhores músicas escritas durante a ditadura, como forma de protesto. Geraldo Vandré, por exemplo, autor de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que se tornou o hino contra a ditadura, deixou o país e depois se afastou dos palcos. Sem o golpe, é possível que ele tivesse uma carreira mais prolífica. Se a reforma educacional de Jango tivesse saído como planejada, nós teríamos índices de analfabetismo baixíssimos e uma universidade pública com investimentos sérios em pesquisas de ponta. Poderíamos ser a vanguarda nas pesquisas científicas e ter até ganhadores do Prêmio Nobel, acredita Joel Rufino dos Santos. Um dos grandes responsáveis pelo inchaço das grandes cidades foi o êxodo rural. Com a reforma agrária proposta por Jango e repudiada por parte dos militares, esse problema seria atenuado. O aspecto principal desse crescimento desordenado é a favelização, diz Joel Rufino dos Santos. Teríamos então cidades menos miseráveis se a reforma agrária tivesse acontecido. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra simplesmente não existiria. Pessoas que hoje dedicam sua vida à luta pela reforma agrária teriam uma vida bem diferente. É o caso de João Pedro Stedley, ideólogo do MST. Com a reforma agrária implementada, é possível que ele se dedicasse a pesquisas em economia, sua área de formação. Com uma indústria mais forte e menos êxodo rural, todas as regiões do país se desenvolveriam. Assim, a grande imprensa não estaria concentrada no Sudeste, como hoje. Sem o golpe militar e, portanto, com 20 anos a mais de democracia, é possível que tivéssemos uma diversificação maior de vozes na imprensa, com publicações de diferentes inclinações políticas. Bom, nós poderíamos falar de muitas outras coisas que teriam acontecido se a ditadura militar não tivesse assolado o nosso país. Mas esses foram alguns dos pontos importantes que eu quis tratar aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou e outras sugestões de vídeos. Muito obrigado!